Programa Marcos Medeiros, qual a você, o fiscal do povo. Sempre ao seu lado, na alegria ou na tristeza. Entretenimento, denúncias. Marcos Medeiros não foge da luta e trabalha para melhorar sua vida. Conte sempre com Marcos Medeiros. Fique ligado, pois sua vida nunca mais será a mesma. Amigos e amigas da Nova TV, todos os dias temos o compromisso de levar até vocês, homens e mulheres, pessoas que fazem a diferença na minha, na sua, na nossa Nova Friburgo, no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Os nossos entrevistados de hoje são duas pessoas especiais. Um casal de jornalistas internacionais que escolheram Nova Friburgo para morar. E junto conosco, além do casal, a gente tem uma participação especial de uma senhora de 91 anos, a Elma, que se sentiu tão à vontade que sentou aqui ao nosso lado para poder dividir a tela e o privilégio de vocês estarem nos assistindo nesse momento. Vamos ouvir... Mãe dela. Sem dúvida, mãe da Daisy. Vamos ouvir a Daisy, o Peter e a Elma. Esse trio que, com certeza, tem muito o que contribuir com a gente. Tudo bem, Daisy? Tudo bem. Boa noite para todo mundo. Ou bom dia, dependendo do horário que estivermos no ar. Ou boa tarde. É tudo alegria. Aqui nós estamos felizes de receber em casa o seu programa. Obrigado. Peter, é um prazer em tê-lo na tela da Nova TV. Eu é que me sinto honrado, porque eu tenho acompanhado a tua televisão. Você me visita em casa pela televisão. Que bom. Eu tenho o grande prazer de te conhecer pessoalmente. A gente se conheceu no domingo passado no abrigo. No abrigo Amor a Jesus. E você é uma pessoa muito carismática. E além disso, eu vejo pela televisão que você é um homem que não fica parado no tempo e no espaço. Obrigado. Porque a televisão está sempre se atualizando. Isso é muito importante, porque nós estamos na era de informação e então tem que sempre se atualizar e a competição é brava. E você está na ponta. Obrigado. Eu quero dar parabéns pelo Motolink, hein? É uma excelente ideia. Bacana, foi a criatividade que a gente teve de... Motolink é bom mesmo. Ele chega rápido no local e filma tudo. E a pessoa fica curiosa acompanhando o rumo da rua, se conhece a rua, parece onde até é que você está na garupa da moto. Parece ali, que você está tá de carona. É. E a gente recebe também a Elma. Tudo bem, Elma? Tudo bem? Tudo bem. Toca aqui. Tudo melhor que podia. Que bacana. É. A Elma nasceu aonde? É. A senhora nasceu aonde? Espírito Santo. A senhora é capixaba? Capixaba. Está em Friburgo há quanto tempo? 30 anos. Não lembro. Você está aqui há uns 30 anos. Quantos anos eu tenho? Você vai fazer 91 anos no dia da República. Viu? 15 de novembro? 15 de novembro. Que bacana. Não é brinquedo, não. Ela é nossa inspiração. Ela tem um olhar, um semblante angelical, né? Nos traz uma energia bem positiva e de tranquilidade. Você é muito olha perceptível. a postura. Nasceu aonde? Ah, eu estou feliz. Você já ter vindo aqui. Que bom. Você nasceu aonde? Estudou aonde? Quando Como é que foi essa história? Você vem e pula e chora e tudo. Que bacana. Almoça. Pode vir? Claro. Toma café. Não Olha tem que ela é gulosa, hein? Come muito. Nossa Ela cinegrafista já é comeu gulosa. coelho? Acho que não. Olha, não fica com pena do coelhinho não, porque a gente come vaca, galinha e tudo isso. Vamos fazer A coelho é uma comida polonesa e eu sou especialista. O coelho fica 3 dias dentro do vinho, exatamente, dentro do vinho
e outras coisas, iguarias, para amolecer a carne, porque você sabe que o coelho pula muito. Então, músculo, e é uma delícia. Você esquece daquele coelhinho fofinho e você vai comer coelho com a gente. Eu também sou um grande cozinheiro de pato. Pato no tucupi? Isso é uma delícia lá do norte. Já comi lá. E na hora de tirar o couro do coelho, assopra com... Não, eu não tiro o coelho, eu já compro o coelho. Aí já é demais. Ela fez um casaco, que nós encontramos um homem que tirava o coelho, o couro. Eu já tirei ela fez couro de coelho já para comer o coelho. Ela fez um casaco para nós. De pele de coelho. Nós estávamos na Dinamarca e uma senhora com um casaco de mink quis trocar pelo de coelho. Eu falei, mas isso aqui é um coelho, isso não vale o preço. O casaco dela valia milhares de dólares. Ela queria, porque queria. Qual do colorido. Mas a gente não ia enganar uma senhora na Dinamarca, entendeu? A gente só engana brasileiro, né? Mas aí pelo o que importava para ela era a beleza, não era o preço. Eu sei disso, mas não dava, né? E além disso a gente tinha coisa afetiva com o coelho, porque ela fez. Então a gente explicou para ela tudo, como se faz, etc. Talvez ela foi para casa e mandou a empregada. Você nasceu aonde? Estudou aonde? Como é que conta um pouco da sua história? Eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade de Duque de Caxias. Lá na terra do falecido, que foi meu amigo Tenório Cavalcante. Tenório, o homem da capa preta. Ele foi amigo do pai dela. Eu fui no enterro dele. O Idéquio, você conhece? E sim, claro. Idéquio foi um prefeito respeitado em Duque de Caxias. Ainda tem família lá. Eu nasci lá, mas vivi pouco tempo lá. Porque o meu pai, ele tinha planos e acabou indo morar no Leblon. O meu pai, ele percebeu que não existia ainda nas indústrias de São Paulo um departamento de marketing. Então ele fundou uma empresa, J. Abrantes Representações, que a minha irmã traz até hoje esse nome, só que ela botou o J. Abrantes. E esse era o trabalho dele, ir a São Paulo, voltar e vender para a Mesbla, para a Cias, o que as empresas de São Paulo não tinham. Aquele departamento de marketing, ele substituiu durante algum tempo. Durante os anos 50, né? E então, por isso essa atitude dele de morar na Zona Sul, para manter o contato com esses executivos desses negócios para onde ele fazia as vendas. Então ele veio antes do Washington Oliveto, veio antes do Nizam Ganães. Ele fez, por exemplo, se associou ao Sírio-Libanês, né? Aquele outro clube ali na Lagoa, que também é dos árabes, porque ele vendia para aquele centro de comércio árabe que, para nós, já naquela época, era interessantíssimo, porque nós já sabíamos que os árabes não se davam bem lá, mas aqui tinha uma colônia unida, e árabes, judeus... Aqui que você diz Friburgo? Não, ali... aonde se chama o Saara. Entendi, lá no Saara. É aonde meu pai fazia e fechava negócios. Então, você me perguntou de onde eu vim. Eu vim desse ambiente, eu morava no Leblon, eu fui nadadora, fui atleta durante o ginásio, depois virei alpinista, tudo por conta da minha mãe ter uma visão de futuro. Tinha uma nadadora famosa Esther, não é isso? Muito famosa. Maria Esther Gomes. Maria Esther Gomes. E foi durante o meu tempo a ídola, né? Das mulheres que nadavam. Eu fiz parte dos Jogos da Primavera, que não existe mais. Tem uma nadadora famosa aqui em Friburgo, o neto dela me pediu para fazer uma entrevista com ela, eu vou fazer. Faz sim. Na verdade, esses trabalhos físicos dão capacidade de concentração mental. Deve ser por isso que depois eu acabei escrevendo. Virou escritora. Na verdade, jornalista. Eu estudei cinema na Califórnia, mas ao tentar fazer cinema no Brasil, percebi que era muito caro. Não. Na época, uma universidade em Los Angeles, chamada Chaffey College, e depois fiz alguns cursos na University of California, USC, South California,
E foi interessante alguns estágios, né? E foi interessante que, ao chegar aqui, meu contato era Nelson Pereira dos Santos, Tizuki Yamazaki, mas o dinheiro que é necessário para uma produção, eu não tinha. Eu precisava de trabalhar, minha mãe estava construindo uma casa, eu quis ajudar ela, então fui trabalhar em jornal. Conheci o Peter, no jornal Daily Post. Eu trabalhava no Brasil Herald. Jornal americano. Era o jornal da colônia americana no Rio de Janeiro. Que bacana. Aí nós nos conhecemos lá, porque, claro, ele viveu muitos anos no exterior, eu também. Então nós nos conhecemos lá até chegar o dia que ele recebeu um convite de fazer parte de uma publicação que era a mais antiga de petróleo. Peter, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Nasceu aonde? Estudou aonde? Viveu aonde? Mas esse negócio de estudar fica embaraçoso. É, porque estudou muito. Não, porque estudei pouco. Sou que nem o Lula, sabe? Não é, não. Quantos anos? Peter, você tem que olhar para a câmera. Ah, desculpe. Então, isso foi brincadeira. Eu nasci no Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1099, apartamento 802, de parteira, porque minha mãe era polonesa e os europeus acreditam muito em parteira boa. A não ser que haja uma complicação. Tinha um médico que ele podia chamar se desse uma complicação. Nasci ali e depois fui, como os europeus sempre acharam que eu era gringo. Porque a minha mãe, ela falava somente 9 línguas. Poxa. Então, era Nações Unidas em casa. A gente falava uma frase numa língua, uma frase na outra, uma frase na outra. Então, os europeus, eles achavam que eu devia estudar na França, que eu devia estudar nos Estados Unidos, etc, etc. Para mim, que sou brasileiro, eu até entendo o pensamento deles, mas eu acho que aqui você pode estudar muito. Porque aqui tem a Universidade da Vida, que é a mais importante de todas. Mais importante de qualquer diploma. Esqueceu você conhece a câmera. Um montão de pessoas com diplomas que você bate aqui e está oco, certo? Certo. Então, é isso aí. Então eu estudei nos Estados Unidos, fiquei 10 anos lá, fiquei 20 anos na Europa, e depois eu voltei para cá, porque estava escrito no destino que eu ia encontrar a Daisy. Eu tive uma experiência amorosa desastrosa. Acho que isso acontece com todo mundo, né? Comigo aconteceu. Então, a gente aprende. Aí eu encontrei ela, entendeu? Sabe como eu encontrei ela? Ela trabalhava no mesmo jornal, só que depois ela saiu e foi trabalhar com o Valtinho Moreira Salles, filho do ex-dono do Unibanco, Itaú. não existe mais, Unibanco. É que aí juntou com... Você lembra da Rede Manchete? A produção de alguns programas na Rede Manchete era feita por Valtinho Moreira Salles, com Roberto Dávila. E eu era a secretária de produção deles. Que bacana. Só que eu não queria, eu vou confessar um crime aqui na televisão, eu raptei ela. Tirou ela lá da Não, Glória. o Valtinho Moreira Salles... Tentou pegar ele como funcionário para não me perder, mas não deu. Ele fez muitos filmes muito bacanas que foram premiados, inclusive aquele filme sobre o Che Guevara que ele fez. Como se chama aquele filme? Ah, o que ele está de motocicleta indo pela América Latina. Tem um ator como o Che Guevara e tem o cara que estava com o Che Guevara, que agora é velhinho, né? E ele era médico, Che Guevara era médico. Só que ele tinha uma concepção de medicina muito avançada. Ele disse, se a gente não curar a sociedade doente, eu não sou comunista não, eu sou anticomunista. Porque meus pais fugiram da Polônia por causa dos nazistas e dos comunistas. Mas o Che Guevara, a gente tem que reconhecer, ele dizia, se você não curar a sociedade doente, você não cura o doente. O que adianta o cara chegar lá, tá pobre, está desempregado, não tem dinheiro
Perde a saúde. Dar uma injeção. Não adianta. Então tem que curar a sociedade doente. Isso vale para todos os países do mundo, eu não estou falando só do Brasil. Ele chegou num lugar onde tinha leprosos nesse filme. Isso é verdade, é tudo baseado na verdade. Então, os leprosos estavam lá morrendo. Tinha um lago separando os leprosos, que nem nos tempos bíblicos. Você se lembra? Lembro. Ele mergulhou no lago e foi lá tratar deles. Quem viu o filme está lembrando. Entendeu? Então, eu raptei a Daisy do Valtinho Moreira Salles e tenho muito orgulho. Valtinho, se um dia você ver esse filme, você me ofereceu um trabalho muito bem pago e eu recusei, porque o amor não tem preço. Bacana. Mas isso foi porque a gente ia fazer isso junto. Como Uma foi revista essa de história? espetáculo. Ele foi convidado para essa revista e como ela tem um caráter técnico e eu era mais afeita por herança genética a gostar do aspecto técnico das coisas, inclusive com 15 anos eu achava um absurdo, meu Deus, tem interesse em trator, tem interesse em máquinas pesadas, isso não é coisa de menina, você está errada, tem algo errado aqui, vou fazer teatro, vou fazer cinema. Tentei tudo, mas no final acabei descrevendo plataformas, descrevendo máquinas pesadas, descrevendo sistemas de conexão de redes de fibra ótica, satélite e energia elétrica, analisando como funcionam essas coisas, porque é isso que eu tenho curiosidade, é pela infraestrutura. Mas em linguagem que todo mundo pode entender. Não é que nem o médico que parece que está falando japonês, entendeu? Diz que o mundo está preocupado agora que os russos estão navegando em cima da cabeação que liga a América Latina, a América do Norte, para a Europa que passa por dentro do mar. Então eles estão preocupados que pode ter algum tipo de sabotagem. Olha, não, e realmente nós descrevemos essa infraestrutura. Está toda no fundo do mar. Não, são dois cabos, né, que se um arrebentar com uma âncora de navio, rapidamente desconecta e conecta o outro. E vai lá e acerta. Né? Não, e os russos estão colocando um terceiro agora. Eles estão na Síria, eles estão no Polo Norte, procurando petróleo. Imagina só, o barril do petróleo desceu 50% no último ano. E depois o Brasil teve a Lava Jato, nós estamos aqui. Eu não estou na Lava Jato. As pessoas confundem, quando você diz que é jornalista de petróleo, eu quero deixar bem claro para os ouvintes, eu não trabalho para a Petrobras. Eu sou um jornalista independente que trabalha para revistas americanas e europeias que cobrem a Petrobras. E mais da parte técnica. Mas além da Petrobras, tem mais... Não, tem muitas 280 empresas aqui. Tem a aqui. Que é sueca, tem a Chevron, que é americana. Tem muitas Está todo mundo aqui. Tem muitas empresas brasileiras. Deu um problema numa plataforma dela aqui no Brasil. Né? Deu. Tem empresas brasileiras independentes, entendeu? E também no Golfo do México. Que não aparecem na mídia. E olha só, com todo esse problema de Lava Jato, eu quero te dizer uma coisa. Como é o nome dela? Adriana. Hã? Por quê? Eu quero falar o nome dela. Você está interrompendo. Gabriela Carave Canela. Olha só, Gabriela, a corrupção é lá em cima. Com toda essa problemática do Lava Jato, a Petrobras continua batendo recordes no pré-sal. Pré-sal são 2 quilômetros de profundidade. Nenhuma empresa... No total, 7, 8. 2 quilômetros de mar, 2 quilômetros de sal e mais 3 quilômetros de terra. No final são 7, 8 quilômetros. Meu irmão, você não precisa ser um técnico para saber o que o SAF faz com aquelas brocas. A broca ela é feita aqui em Sumidouro. Tem uma empresa aqui, a Ildebron, que ela confecciona essas brocas que furam os poços de petróleo do mundo. Mas você sabe o que o sal faz? Corrosão. Exatamente. E eles estão tirando 1 milhão de barris
do pré-sal, que é 1/3 da produção nacional, com toda essa corrupção, porque a corrupção é lá em cima. Não são os geólogos, não são os engenheiros, eles não estão metidos nisso. Senão eles não estavam tirando todo esse petróleo, entendeu? Por isso que é triste, ficamos 30 anos cobrindo e não percebemos nada. Não, a gente não sabia de nada. Porque a gente entrevista técnico, entrevista quem está com a mão na massa. Não, eu já entrevistei uns 5 presidentes. Presidente, mas presidente. Diretores, entrevistei o Gabriel, entrevistei como é que é o nome dele antes do Gabriel, na época do Fernando Henrique? Wagner Freire. Não, Wagner Freire. Shigeaki Ueki. Não, ele tem um nome francês. Não me lembro. Ele era presidente. A presidenta, a última, Graça Foster. Graça Foster. Todos. Inclusive, eu fiz uma Teve brincadeira. um que morreu agora há poucos dias, não é isso? Teve. Tem. Não sei o que era. Antigo. Arruda, não é isso? Eu não sei. Mas eu. Presidente do PT. Todo mundo morre, sabia? Que coisa, né? As pessoas têm mania de morrer, Que cara. doideira. Eu perdi essa mania, cara. Você não acredita mais na morte? perdi a mania. Você já leu o livro Que Mata a Morte? Não vi, não. Você tem que ler, cara. Você nunca mais vai ter medo da morte. É. Esse é então, bom. Rastu. Ele era presidente da Petrobras durante Felipe Rastu. do Fernando Henrique Cardoso. Sei. Foi uma das melhores entrevistas. Porque ele conhecia do assunto. E ele não estava envolvido em nenhum lava-jato. Entendeu? Então. Porque tem presidente que não conhece o assunto. Não, você coloca o presidente do Eu banco. entrevistei o Gabriel. O Gabriel, ele é muito sucinto. Não, ele foi um professor, ele sabe falar. Muito bom, ele é muito bom. Eu tive uma experiência estranha com o Gabriele. Ele ainda não era presidente. Você vai falar em público? Ué, o que tem? Ué, e se eu ficar envergonhado? Ele ainda não era presidente. Você não namorou ele, não, né? Peter, eu não estou gostando disso. Desculpa. Ele ainda não era presidente. Aí eu perguntei para ele se não existia a possibilidade de o preço ou problemas na Arábia Saudita afetarem o preço do petróleo no país ou criarem algum problema por nossos projetos. Aí ele falou, não, a Petrobras está totalmente imune. Isso foi antes dos escândalos? Entendi. Muito antes. Logo depois aconteceu exatamente isso. O preço do petróleo baixou, dificultou para a Petrobras, dificultou para ele, e ele assumiu como presidente na hora H. Ele era CFO, que em inglês são... Ele era da finanças. Ele era o diretor de finanças. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui do lado está Macaé. Uma Sim. das maiores reservas do mundo de petróleo. É. O limite Friburgo-Macaé é um limite dado pelo homem, não pela natureza, pelas leis físicas. Certo. Se tem petróleo em Macaé, Se a pode gente ter devia petróleo receber aqui na royalty, região, pode ter petróleo na região, ali pro lado de Lumiar, aquela região ali mais próxima, se você aprofundar, porque eu tive conversando com o pessoal da cimenteira, ele disse o seguinte, que um veio do calcário ele aflora em Cantagalo. Aí ele passa por debaixo de Friburgo, passa por debaixo de Cachoeira de Macacu, por debaixo de Itaboraí, de São Gonçalo, chega lá em Niterói, ele aflora também. Então é como se fosse um U. E então aqui em Friburgo, embaixo aqui, tem calcário. Só que para você explorar esse calcário até você chegar lá, que é o caso do pré-sal, você vai gastar um recurso muito grande. Será que essa questão há possibilidade? Ou Olha, de a geologia é um estudo surpreendente. Faz a gente perceber que a Terra está em movimentação o tempo todo. E o petróleo é justamente o que ficou no fundo e que era vivo ou que era orgânico e que se, sob pressão, transformou no que é petróleo, que afinal de contas, tirar
é prejudicial ao meio ambiente, mas, no entanto, 3.000 produtos básicos, minha gente, são feitos com o uso do petróleo. Na torre de destilação. Tudo que tem aqui colorido foi colorido com química de petróleo. Tudo que foi feito plástico, o verniz, em tudo tem petróleo. São 3.000 produtos básicos, fora os que são inventados a partir daí. Então, é possível... Eu já botei a mão no petróleo. É possível que sejamos dependentes de uma coisa que faz mal ao planeta e que precisemos urgentemente substituir. Eu acredito nisso. E vai ser legal porque vai criar um monte de mão de obra nova, de novas tecnologias e de coisas. Eu acredito que isso vai ser um fator de desenvolvimento muito grande, descobrir como substituir, entendeu? Você fez um programa excelente sobre meio ambiente e energia elétrica. A energia limpa, né? Energia limpa. Agora a limpa. Toyota só vai produzir carros com energia solar, energia elétrica e energia Toyota, hidrogênio. Nissan. Eu gostaria de explicar uma coisa, porque as pessoas que estão nos ouvindo talvez não entendam. Eu quero falar em português castiço. Não, Peter, não interrompa. Eu queria falar uma coisa em português castiço. Os Estados Unidos, depois da Inglaterra, foram os donos da cocada preta. Todo mundo entende essa expressão. A Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, sempre dizia, sim senhor, para os Estados Unidos. E o que aconteceu? De repente... Os Estados Unidos começaram a produzir petróleo do xisto. Que é o mais poluente de todos. Porque os americanos são os maiores importadores de petróleo do mundo. Eles não assinaram o Tratado de Kyoto. Não assinaram, isso é outra história. Mas eles começaram a explorar o xisto, que é outra forma contamina lençol freático. Não, aquilo é um horror. Muito Mas nós pior. Não estamos falando disso. Eu estou tentando explicar por que a gente chegou a hoje. Então, a Arábia Saudita, que era o sim senhor dos Estados Unidos, mas que não é boba, ficou assustada porque, de repente, os americanos, que sempre foram importadores, começaram a ser exportadores, que começaram a produzir demais, volume, etc. Então, qual era a tática dos Estados Unidos? Arábia Saudita, OPEC. Quem manda na Arábia Saudita é geralmente a OPEC e tem outros países. Tem Venezuela, tem... Organização Irã, de Países Produtores de Petróleo. Organização de Países Exportadores de petróleo. Então, OPEC. Os americanos, como sempre, disseram, por favor, Arábia Saudita, com os caras com aquelas túnicas, sabe, aqueles caras muito exportadores de etc. combustíveis. Por favor. Diz que o homem que usa açaí você tem que ter cuidado. Não, porque eu tive muitos amigos padres que não eram pedófilos. Na justiça. Não, eu tive amigos padres que Continua não eram. a história. Bom, então, não é que eu tenho que responder a ele porque ele é meu colega jornalista, poxa. Ele não faz uma intervenção sem pensar antes. Então, por favor, aumente a produção de petróleo. O que acontece quando se aumenta? O preço cai. O preço cai. Só que os árabes olharam e viram que os americanos estavam virando competidores no xisto. Não obedeceram. Não aumentaram. Diminuíram. O preço caiu. Está cheio de empresas de xisto falindo nos Estados Unidos. Eles cada vez aumentaram mais a produção, o preço do petróleo caiu, agora o xisto está
caindo também nos Xisto Estados betuminoso. Unidos. O xisto é muito mais difícil de retirar sem agredir o meio ambiente do que propriamente o petróleo, inclusive o petróleo que está no fundo do mar. Aquilo que você mencionou de Macaé, a bacia de Campos produz mais de 80% do petróleo que é produzido no país. E a bacia de Campos é no mar, chama-se bacia, né? Pega Espírito Santo, Rio de Janeiro. Pega Espírito Santo e Rio de Paulo. Janeiro. E vai agora ficando cada vez mais importante a bacia de Santos por causa das descobertas do pré-sal lá. E São Paulo. E Na Espírito- costa de São Paulo. Espírito Santo. São Paulo, tem bastante campos de pré-sal. E a bacia de Campos continua com a importância, mas também já está um pouco desgastada, porque o petróleo é limitado. Você tira e depois ele vai acabando. Você tira, na verdade, de uma reserva, você tira 30%, o resto você não consegue tirar direito. Aí tem que fazer novas tecnologias para tirar mais 10%, mais 15% dali. Isso é caro. Entendeu? Isso tudo é mais caro, porque não dá para tirar todo o que tem lá. É tecnicamente difícil. E as pressões que a pessoa vê, aquele poço que só jorra petróleo assim, é no primeiro momento. Depois você tem que empurrar lama, empurrar água do mar, empurrar areia para poder empurrar o que sai de lá. Não tem um buraco onde fica o petróleo. O petróleo está embebido dentro da rocha onde ele foi esmagado. Então ela é como se fosse porosa, aí você tem que empurrar coisas dentro dessa rocha para poder o petróleo sair. Esta tecnologia de empurrar coisas já é um avanço e já é cara. E isso fez a bacia de Campos, a grande bacia de Campos, né, trazer aquela riqueza para Macaé. Mas, infelizmente, tem havido muita demissão por causa da queda do preço do petróleo. Não. Vamos ser honestos. A Prefeitura de Macaé utilizou todos aqueles royalties, muito pouco dinheiro para... Essa é uma história que a gente conhece muito Tem bem. 17 mil funcionários agregados lá, tinha o River. Aí entrou o Aloysio e mandou todo mundo embora. Exatamente. 17 Eu vou mil. entrevistar você, porque ele sabe... Não, eu não estou sendo irônico, não. Ele é muito Mas bem tá informado. certo, foi essa informação. Cada que você vez falou. eu fico mais impressionado com você. Obrigado. Não. E a recíproca é verdadeira. Não, porque, A nossa convidada, ó, ela Não, pode tudo. Porque veja só, Macaé devia ser uma cidade riquíssima. Sem dúvida. Mas não é, está Tem cheio de favela. pobreza, cheio de favela, cheio de miséria. Violência. Porque corrupção, a gente não está falando nada de novo, Não. entendeu? A prefeitura não utilizou os royalties da maneira correta para investir em educação, em saúde, todas as coisas que você mostra na tua televisão, entendeu? Infelizmente, isso não é particularidade do brasileiro. Eu quero te dizer uma coisa, eu entrevistei um executivo japonês, do Japão mesmo, só que ele viveu aqui muitos anos, presidente de uma firma, e falava português muito bem, com sotaque. Quando acabou a entrevista, ele tomou um cafezinho comigo, e você, como jornalista, sabe muito bem que depois do cafezinho que você escuta... Entende a história. Exatamente. Então ele falou para mim, olha, existe um mito no Brasil, que o japonês é honesto. Você está Que não tem... gritando. Desculpe, Fica à vontade. Não, que o japonês é honesto, que não tem corrupção no Japão, que o cara comete harakiri, quer dizer, ele enfia uma espada aqui quando ele é descoberto, ou então ele faz todas aquelas, se humilha e pede desculpa. Geralmente os ministros Ele são falou, isso é descartados. tudo né? mito. No Japão tem muita corrupção.
Aí o cara falou, você não está gravando, tá? Eu falei, nesse gravador não, mas nesse eu estou. Eu não estava, não, eu não faço isso. Entendeu? Eu não faço isso. Na cidade teve um garoto aí que ele fez isso, ele foi parar lá em Brasília, está com mandato lá em Brasília. Não, eu não faço isso. Eu também acho que isso não é papel de homem. Não, isso não é papel ético. Então, ele disse para mim, sabe qual a diferença? Eu falei, então o Japão é igual ao Brasil? Ele falou, não, tem uma diferença muito grande. Se chama impunidade. Lá não tem impunidade. O cara é pego. O ministro cai. Vai analisar quantas pessoas tem presas no Brasil. A percentagem, a maioria é negro e pobre. Agora, esse juiz Moro, que é um herói brasileiro, para quem não sabe, juiz Sérgio Moro, que colocou na prisão o ex-chefe da Casa Civil, Dirceu, que colocou na prisão não sei quantos ex-diretores da Petrobras. Paulo Roberto 8. Costa, Todos 8. aquele Youssef, aquele que tem os olhos bonitos. o Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht nem é da Petrobras. Ele é dono. Zelada. Imagina, nós estamos passando por um momento histórico, onde gente poderosa e rico vai para a prisão. E imagina esse Sérgio Moro. Isso é importantíssimo para essa geração atual, né? Um homem de coragem, um homem que ele não usa revólver, ele não usa metralhadora, ele usa lei. E ele põe esses camaradas que jamais... Você imaginaria? Eu quero dizer uma coisa. Você imaginaria que gente assim iria para a prisão? Você me dá licença. Sim. Meus tios, já falecidos, trabalhavam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na prefeitura. E as conversas na mesa de domingo eram assim, olha, para de falar com ciclano ou com fulano, porque ele está envolvido numa treta, sabe, dinheiro por baixo do pano? Era essa a expressão da época. Dinheiro por baixo da mesa. E se você ficar muito perto dele e não participar, eles vão te botar para fora, você acaba perdendo o emprego, rapaz. Quer dizer, existia bullying se você não participasse da corrupção. E isso quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade, que eu comecei a prestar atenção nesses papos. E ela só tem... Agora, eu acho que é um privilégio para essa geração que está aí, ver. Primeiro foi juiz Lalau, depois outras pessoas que começaram... O está preso, o senador. Senadores, agora diretores de estatal. Isso é importantíssimo para a formação da nossa atual juventude, porque eles estão vendo que, sim, o Brasil tem um histórico de impunidade, mas, gente, essa impunidade está sendo posta em xeque. Então, isso vai orientar a juventude num caminho melhor. Eu tenho fé nisso. E como é que vocês escolheram morar em Friburgo? Não foi escolhido. Não foi escolhido. Se eu disser que foi Deus que escolheu, você vai achar que eu sou meio assim. Mas, olha só, eu já te contei a história, mas o público teu não conhece a história. Nós temos poucas férias, porque nós somos autônomos. Autônomos têm poucas férias, especialmente quando eles estão trabalhando para a Europa, que está... a Noruega está 6 horas na nossa frente. Os Estados Unidos estão 4 horas na nossa frente, dependendo do estado. Então você percebe que isso quase acabou com o meu casamento, né? Porque eu tinha que ficar de toda, entendeu? Trabalhando. Então, é o seguinte, nós viemos aqui a convite de um amigo antigo dela. Para ir a Lumiar. E a gente perdeu... Banho de cachoeira. Perdemos o ônibus. Tudo isso está... Naquela época só tinham 3 ônibus para Lumiar durante o dia. E o último saiu justamente quando o nosso ônibus do Rio parou atrás, porque nós não sabíamos que o ônibus de Lumiar estava na frente, nós acabamos indo para a pensão da Dona Mariquinha, ali aqui no centro. Apareceu um cara que é meu amigo. Mais famosa aí da cidade. A Dona Mariquinha, eu vou te dizer sobre a Dona Mariquinha. Eu fui lá,
O cara, um camarada apareceu, ele trabalhava numa loja que vende imóveis, que vende coisas de madeira, isso aqui, e ele disse indicou a Mariquinha. Ele disse, olha, aqui é muito caro, vai lá em Friburgo, vai na Dona Mariquinha. Nós fomos na Dona Mariquinha. Para quem não conhece a Dona Mariquinha devia ter uma estátua aqui, porque ela é um ícone. A gente viaja o Brasil inteiro, aí encontra pessoas, eu sou de Friburgo. Eu gosto muito de comer lá naquela Dona Mariquinha. Mariazinha. Não, Mariazinha não, Mariquinha, isso aí. Exatamente. Aí, eles confundem o nome, mas sabem que a comida é boa. No dia seguinte, o Peter abriu a janela e teve um déjà vu. Não, eu abri a janela e cheirei o ar e disse para Deise, eu não saio mais daqui. Ao Sabiá. Eu queria, falando de Sabiá, eu queria falar uma coisa. Pode falar. Você se lembra, no domingo, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu já te conhecia pela tela da televisão, mas não é a mesma coisa, entendeu? Você se lembra que ele, no final, tinha uma banda de rock não, de samba. Amigos da música. De raiz, samba de raiz. Tava o Benito, lindo. do Benito de Paula. O filho da Maria Cícero. Amélia, que é diretora. Cícero, exatamente. Então, quando a gente estava saindo a pé para ir para o carro, eu dou minha palavra de honra. E todo mundo que ama os animais e as aves vão gostar do que eu vou dizer. Eu ouvi passarinhos acompanhando a música. Contra a crise econômica, as pessoas estão procurando a independência. Olha lá, a frase do Simar Azeredo, olha lá. Simar, Pode deixar. Se a pessoa passa a fazer bico ou empreender, isso significa um a menos na fila do desemprego. Olha só essa senhora. Ela é psicóloga, passou a vender pães para ter uma renda e ganha mais do que antigamente. Da refinaria do petróleo para o táxi na madrugada. Quer dizer, por mais a gente conhece todos os problemas, você conhece melhor do que eu, que você lida com isso todo dia. Por mais que haja problema, a gente sempre... Você sabe aquele ditado japonês? Como é que é o ditado japonês? Crise. É sinônimo de oportunidade. Crise Eu acho que é chinês, não é japonês. Não importa. Crise é sinônimo de oportunidade. Sem entendeu? Em vez de ficar chorando, parte para o trabalho. Vamos partir e não vamos sempre pedir para a prefeitura resolver. Vamos chamar para um mutirão. Olha, o cara está ali sem casa desde 2011, vamos fazer um mutirão. Foi feito. Uma igreja fez aqui em Friburgo. Eu sei, uma igreja fez. Mas eu lá no Amparo. Eu estou falando agora do nosso irmão. Testemunhas de Jeová. Exatamente. Incrível, né? Incrível. Então, não pode ter preconceito contra nenhuma religião, porque a gente nunca sabe de onde vem. Não foram os católicos, não foram os espíritas, não foram testemunhas de Jeová. Então, o que eu quero dizer, você chega lá na casa que faz cimento, não sei o quê, você dá tanto cimento, tantas areia, não sei o quê, para fazer uma casinha aqui, a gente coloca o teu anúncio, entendeu? Mas o povo faz. Não vamos ficar pedindo sempre a prefeitura. O que você acha? É isso, cada um... o Getúlio Vargas disse, o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever. Isso, bem falado. Ela conhece várias coisas em que o Brasil... o Brasil não, Nova Friburgo é campeão. Fala. Não, de cor não. Você sabe. Vamos nos despedir, interromper. Depois. Tá eu bom. tenho listado, eu não tenho de memória. Tá bom. Nova TV, a nossa força, a nossa voz. Obrigado, Peter. Obrigado a você, obrigado. Foi uma honra. Obrigado. A lente da verdade. Programa Marcos Medeiros. Qual a você? O fiscal do povo.
Medeiros, sempre ao seu lado, na alegria ou na tristeza. Entretenimento, denúncias. Marcos Medeiros não foge da luta e trabalha para melhorar sua vida. Conte sempre com Marcos Medeiros. Fique ligado, pois sua vida nunca mais será a mesma.